Vamos então à mensagem de hoje. Eu decidi ler basicamente dois textos para deixar bem claro o seu sentido e a sua aplicação até os dias de hoje. Eu me refiro a Atos capítulo 15. Como você sabe, o cristianismo nasceu no dia de Pentecostes do ano 33, é a minha data. Se foi antes, não há problema nenhum, mas basicamente do Pentecostes do ano 33. Os primeiros receptores do cristianismo, da mensagem de Jesus, melhor dizendo, eram judeus. Seguiam o judaísmo. Por serem judeus, nesse momento, há um entendimento de que uma pessoa de outra etnia, um romano, um grego, para citar os dois grandes exemplos culturais, para se tornarem cristãs, essas pessoas deviam se tornar judias, praticar algumas coisas do judaísmo. Quando o apóstolo Paulo se converte, chamado que foi para ser o apóstolo aos não-judeus, há um conflito, há um entendimento diferente. Pedro tinha uma perspectiva e surge Paulo com outra perspectiva. Então, esse é o problema. Por que esse assunto é importante? Porque até hoje, há muitas pessoas que acham que os cristãos de lugares diferentes, como o Brasil, devem adotar práticas judaicas, como, por exemplo, você vê igrejas celebrando Páscoa. Jesus já veio, mas ainda há igrejas que celebram a Páscoa. Há pessoas que se confundem ainda com o sétimo dia. Há pessoas que acham que devemos celebrar as festas judaicas, além da Páscoa, outras. Há pessoas que acham que nós não devemos comer certos tipos de carne. Isso tudo está afirmado no judaísmo. Então, eu vou ler Atos 15, desde o verso 1, na prazer da palavra. Alguns israelitas convertidos a Jesus, repito, alguns israelitas convertidos a Jesus, viajaram de Jerusalém até Antioquia do Sul, distantes 500 quilômetros uma da outra. Esses israelitas de Jerusalém que foram para Antioquia ensinavam aos não-judeus o seguinte: para serem salvos, vocês precisam ser circuncidados, conforme determina a legislação mosaica. Está claro o conflito? Um conflito se estabeleceu. Paulo e Barnabé discutiram com esses irmãos lá em Antioquia, mas eles não mudaram de ideia. A igreja de Antioquia resolveu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém para discutir sobre esse assunto com os apóstolos e líderes da igreja. Com essa tarefa, atravessaram as regiões da Fenícia e da Síria, mais ao norte de Israel. No caminho, contavam para os irmãos das igrejas locais como pessoas de todas as nacionalidades estavam aceitando Jesus como Salvador. A notícia causava muita alegria em todos que os ouviam os dois. Quando chegaram a Jerusalém, no ano 49, foram muito bem recebidos por toda a igreja, inclusive pelos apóstolos e pelos demais líderes, aos quais também relataram tudo que o Deus eterno tinha feito por intermédio deles. Contudo, alguns fariseus convertidos a Jesus insistiram: os que se convertem devem ser circuncidados. Essa é uma ordem para todos os casos, como Moisés determinou.
Verso 6. Os apóstolos e demais líderes marcaram uma reunião para discutir sobre a questão dos novos convertidos estrangeiros. Deu-se, então, um grande debate. Eu não vou ler todo o texto, mas Tiago falou, Barnabé falou, Paulo falou. Então, tendo, verso 13, Barnabé e Paulo terminado de falar, Tiago, terceiro, que era irmão de Jesus, pediu a palavra. Caros irmãos, ouçam-nos, por favor. Simão Pedro acaba de nos contar o que o Deus eterno primeiramente se revelou às nações e entre elas escolheu para proclamar a judaica, né, para proclamar o seu amor a toda a humanidade. Aprendemos isso com os profetas. Ele cita aqui os autores e ele conclui então assim: por isso entendo que não devemos criar problemas para os estrangeiros que se convertem ao Deus eterno. Vamos escrever uma carta para eles, orientando-os a se afastarem da prática da idolatria e da imoralidade sexual, que não tem a ver com nação. Isso é para grego, para israelita, para egípcio. Então, vamos escrever uma carta para eles, os cristãos espalhados ao redor do mundo, no caso específico, começando por Antioquia, orientando-os a se afastarem da prática da idolatria e da imoralidade sexual. Desse modo, estaremos respeitando os judeus que há muito tempo reúnem-se aos sábados nas sinagogas para aprenderem os ensinos do Antigo Testamento. Então, Tiago oferece uma solução para o conflito, que ao mesmo tempo não desrespeitasse essa solução, aquelas práticas aprendidas no Antigo Testamento contra a idolatria, contra a imoralidade, mas ao mesmo tempo não tocou em assuntos, depois temos a menção aqui, que eram típicas da cultura judaica. E aí foi feita uma carta, que eu não vou ler aqui, nos versos 22 a 29. Então, a carta termina assim: o Espírito Santo nos orientou a não impor sobre vocês nenhuma outra responsabilidade, além do que é essencial. Que vocês se abstenham de participar de cultos prestados aos ídolos, isto é, a idolatria, bem como de beber sangue e comer carne de animais sufocados. Segundo. Terceiro, evitem a imoralidade. 4. Procure viver segundo esse ideal. O que a igreja estabeleceu? A igreja reunida nesse concílio de Jerusalém em Atos 15, no ano 49. Ano 49. Estamos discutindo esse assunto ainda há 2 milênios. Que vocês se abstenham de participar de culto prestados aos ídolos. Isso é idolatria. Segundo, que vocês parem de beber sangue e comer carne de animais sufocados. Terceiro, evitem a imoralidade. 3 características. O texto permanece dizendo o seguinte: os 4 irmãos, Barnabé, Paulo, Judas Barsabás e Silas, seguiram para Antioquia. Tendo chegado, reuniram a comunidade e entregaram a carta. A leitura da correspondência trouxe muita alegria e muito ânimo. E o texto, então, prossegue, dizendo que, de igual modo, Paulo e Barnabé ficaram na cidade anunciando o evangelho na companhia de outros pregadores. O que queriam os fariseus? Pedro também queria que os não-judeus, ao se converterem, que fossem circuncidados, isto é, tornados judeus, que a circuncisão é a marca do judaísmo, é o distintivo do judaísmo. Isso foi totalmente abolido
O que se pediu foi algo bastante razoável, que depois, penso eu, ainda encontrou um complemento. Eu vou ler, então, Gálatas, capítulo 2, seria bom lermos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mas em Gálatas, capítulo 2, nós lemos o seguinte, Paulo relatando aquele evento, alguns anos depois, obviamente. Os mestres da igreja nada exigiram de mim. Pelo contrário, quando perceberam que eu pregava aos demais povos e Pedro aos israelitas, esses mestres ficaram felizes. De fato, o que o Deus Eterno fez comigo maravilhosamente com Pedro, de fato, o que o Deus Eterno fez maravilhosamente com Pedro entre os israelitas, fez também comigo entre os demais povos. A única coisa, termino, que nos pediram é que sempre nos lembrássemos da igreja em Jerusalém, da qual nunca me esqueço. Ora, Paulo aqui não cita especificamente o acordo teológico, mas demonstra que a preocupação da igreja em Jerusalém era com a unidade. Isto é, mantenham-se sempre, diz Paulo, o que pediram é, mantenham-se sempre unidos conosco. Irmãos, aquela igreja em Jerusalém, a primeira, liderada por Tiago III, o irmão de Jesus, nos dá uma lição permanente. Graças a essa decisão, o evangelho pôde alcançar o mundo. Imagine um egípcio se converte, tem que ser circuncidado. Imagine um romano toma a decisão de ter Jesus como Salvador, tem que ser circuncidado. Imagine um africano se convertendo e tendo que ser circuncidado. Não há nada, portanto, do judaísmo, naqueles aspectos culturais, étnicos, como sábado, como circuncisão, como celebração de Páscoa, nada disso é exigido a um cristão que não seja judeu. Se esse cristão for judeu, é parte da sua cultura, já foi circuncidado, ele se reúne no sábado, porque ele é judeu. Mas o brasileiro, o japonês, esses compromissos não são, porque são coisas da cultura. O cristianismo se tornou universal. Veja bem, o islamismo, para uma pessoa se converter ao islamismo, tem que aprender o árabe, tem que ler o Corão no original, e tem que se tornar um árabe. Cristão, não. Uma pessoa que se converte ao budismo tem que fazer as coisas próprias da cultura budista. O cristianismo, não. Graças a Deus, o cristianismo é católico. A palavra quer dizer universal. É universal. Não demanda mudança cultural, costume. Não tem nada a ver com o cristianismo. Eu espero ter ajudado a cada um na sua reflexão de sempre esposar um cristianismo bíblico, como acabei de ler agora nessas duas sessões da Bíblia Sagrada. Pense nisso enquanto você ouve a música com o nosso amigo Paulo César Brito. Vinde após